Olá, bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futebol, de um ex-futebolista e do pós-carreira deste nosso convidado. O nosso convidado é um ex-futebolista profissional, ex-internacional para o nosso país, representou vários clubes do futebol. Iniciou a sua formação no Paredes e fez a restante percurso no Futebol Clube Porto. Como sénior representou Passos Ferreira, Gil Vicente, Penafiel, Aves e Varzim, onde terminou a sua carreira. Atualmente é empresário de sucesso no ramo da imobiliária e também no ramo do desporto. Rui, bem-vindo, é um gosto enorme ter-te cá pela amizade e também pelo teu passado enquanto futebolista. Muito obrigado, Pedro. É um gosto muito grande também estar aqui. Um convite de um amigo de longa data e estar aqui, ser entrevistado por ti, é de grande orgulho. Muito obrigado. Rui, vamos começar pelo início, vamos falar um bocadinho de futebol, porque tu já deixaste há algum tempinho e deste muitas entrevistas, falaste muito daqueles momentos que terminaram a carreira, se calhar agora já consegues friamente analisar se calhar as coisas de outra maneira, mas vamos começar pelo início. Tu começaste no Paredes, não é? Sim. Isto influencia de quem? Teu pai? Sim, Acima de tudo dele? comecei muito cedo, comecei com 6, 7 anos. O meu pai era presidente do Paredes na altura, Já tinha deixado o já futebol? tinha deixado o futebol. Desde sempre que o futebol esteve presente na minha vida e na vida da minha família. O meu avô materno era vice-presidente do Futebol Clube Penafiel. O meu pai sempre jogou futebol e eu, quando comecei, quando nasci nos primeiros anos, acompanhei como jogador. Depois acompanhei como presidente e do União Sport Clube Paredes e entretanto eu comecei a jogar também, ou seja, para mim este ano e meio é estranho porque em 30 anos da minha vida sempre convivi com o futebol. E o teu pai foi o teu ídolo? O meu pai é o meu ídolo tanto no futebol como na vida. E referência, né? A minha maior referência e o meu maior exemplo é o meu pai. Não foi ele que me influenciou, aliás, ele não me influencia para absolutamente nada. Dá-me muitos conselhos, mas ele não foi ele que me influenciou para o futebol, bem pelo contrário. Aliás, o meu pai nunca quis que eu fosse jogador porque ele tinha muita pressão na altura e achava que essa pressão também eu ia sentir e não foi mentira. E não queria que passasse por isso, mas sem dúvida que fui influenciado pela minha família. De uma forma inconsciente, acabou por fazer. Claro. Rui, foi importante essa presença da família, por exemplo, no caso da tua mãe, que sempre te acompanhou, e isso foi importante? Sentires esse apoio? Sem dúvida, principalmente carreira. A minha mãe sempre esteve presente desde quando eu jogava no Paredes, ia jogar ao Cristelo às 9 da manhã, peladões, não é? Com água por todo lado, até que foi à Rússia ver um jogo de Liga dos Campeões do Zenit, ou seja, esteve presente no último jogo da minha carreira. Desde o início até ao fim a minha mãe esteve sempre presente, meu pai também, mas um bocadinho mais distante. No sentido de eu acho que ele sofria demasiado. Não queria que tu passasses, se calhar, por situações que ele tinha passado. Não estava presente tanto nos jogos, mas sempre me deu apoio total, sem deixar aqui de evocar os meus avós, porque eu sempre levei o futebol muito a sério. Ele via o meu pai ir para estágio, eu com 8, 9, 10 anos jogava no Paredes e à sexta-feira ia de estágio para a casa do meu avô. Era o meu avô que me levava aos jogos e eu entrava profissional em casa deles. E já estavas a preparar para o futuro, não é? A massinha com bife, deitar cedo, ou seja, desde muito cedo que... Habituaste a isso. Muito bem, Rui. Aqui um dos objetivos do programa é falarmos da região, do desporto da região e já vamos falar de outras modalidades, mas no caso, por exemplo, do futebol, nos últimos anos temos assistido, por exemplo, vários atletas, treinadores da região a atingirem o sucesso, nomeadamente o Zé Valente, que é um grande amigo teu, o Zé Fonte, que nasceu em Penafiel, o Checa, Antunes, Pedro Moreira, Lousada, no futebol feminino, a Lúcia Alves, que tem de Paredes e também família em Penafiel, o Fernando Valente, Álvaro Pacheco, Abel. Como é que tu vês, e entre outros, como é que tu vês da região, uma região não tão grande como, por exemplo, um Porto, por exemplo, tu vês estas pessoas, muitas delas tuas amigas, se ingrar, atingir o sucesso. Como é que tu vês isso? Como tu atingiste, não é? Com muita satisfação, é um orgulho muito grande ver pessoas da nossa zona se ingrarem, serem
melhores profissionais, conquistarem títulos. Para nós todos, paradenses, penafidelenses, tem que ser um motivo de orgulho muito grande, e eu sigo todas essas pessoas, que muitas delas são minhas amigas, e estou sempre a torcer por todas as pessoas aqui da nossa zona, e é muito bom elevar cada vez mais o nome da nossa região. E tu representaste, se calhar, não é se calhar, foi mesmo, os clubes mais representativos na nossa região. Passos Ferreira está atualmente na Primeira Liga, Penafiel na Segunda Liga, Paredes noutro contexto, e vemos o Ourique a fazer um excelente trabalho e a levar o clube onde está. Como é que tu vês esses clubes e achas que podem evoluir mais? O Penafiel pode chegar a uma Primeira Liga e ficar lá, o Paredes pode chegar lá. Como é que tu vês um bocadinho estes clubes assim, por traços gerais? Olha, conheço muito bem o Penafiel, conheço muito bem o Passos de Ferreira. O Paredes não conheço tão bem, mas vou acompanhando. Ainda no fim de semana passado fui ver um jogo e sentei-me ao lado do presidente. Tive muito gosto em estar nesse jogo. Não conheço tão bem a realidade por dentro do Paredes, mas aquilo que eu vejo é que tanto o Paredes como o Penafiel têm condições para chegar ao patamar mais alto do futebol português. O Paredes agora vai ficar com umas instalações fantásticas. E mais próximo da cidade. Mais próximo da cidade. Vai ficar com um centro de estágio também de excelência, que é atualmente onde joga. E o Penafiel tem todas as condições, a cidade assim também o permite, e tem todas as condições para ser um clube de Primeira Liga e para lá se ficar. Eu acredito que o Passos Ferreira é um clube que estruturalmente e nos últimos anos tem feito um excelente trabalho. O Penafiel também, mas acredito que agora, com a nova entrada desta SAD e as pessoas que estão à frente, que o Penafiel consiga chegar à Primeira Liga. E tu falaste na SAD e tu sendo uma pessoa de negócios, sentes que era inevitável que as SADs desaparecessem nos clubes? Sem dúvida. Hoje em dia, sem SAD é muito difícil. O futebol passou a ser um negócio. Não te vou negar, e já disse isto muitas vezes, contra a vontade do meu pai, mais uma vez, que um dia gostaria de ser presidente de um clube. Já me tiraste uma pergunta, mas continua. Mas serei um presidente que não vai olhar para o futebol como negócio, nem nunca irei passar a perna por ninguém quando for surgir a oportunidade, serei porque... E achas que é importante, por exemplo, o teu passado como futebolista para assumir um cargo desses? Sem dúvida que serei uma pessoa com muito conhecimento na área do futebol, com um networking muito grande nessa mesma área, mas não é uma ambição desmedida de eu ser. Se um dia acontecer, naturalmente. Não vai ser nos próximos anos, até porque tanto o Penafiel como o Paredes, que são os clubes da minha cidade, estão muito bem entregues. O presidente do Paredes tem feito um trabalho inacreditável, com as condições que tem, financeiras. E em todas as modalidades, não é? Em todas as modalidades, tem feito um trabalho inacreditável. Terá sempre o meu apoio, como tem, enquanto quiser ser presidente do Paredes. Em Penafiel, exatamente a mesma coisa. Dou muito bem com os novos investidores do clube. São pessoas que estão no futebol há muitos anos. E nunca serei um opositor, bem pelo contrário, estou para ajudar, mas um dia que surge esta oportunidade... Mas sentes que naturalmente um dia passa por aí, não é? Não, sinto que um dia possa acontecer. Não sei se será daqui a 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos. Sou muito novo ainda, tenho 31 anos, mas acredito que um dia possa ser. Repara, eu acompanhei o meu pai na minha adolescência, 4, 5 anos da minha adolescência foi acompanhar o meu pai como presidente. O meu pai vivia intensamente e ele hoje diz que não voltava a ser. E diz que é a pior decisão que irei tomar na minha vida. Mas era algo que eu gostava de experimentar. Não sei se o irei ser, mas é algo que eu gostava de experimentar, mas também só seria presidente de um clube como o Paredes ou como o Penafiel se fizesse algo diferente.
não era incapaz de ser presidente do Para ser mais Paredes um, não é? se sentisse que não conseguia levar o Paredes à Primeira Liga. Se for um dia presidente do Paredes, tenho a ambição de o Paredes jogar numa Primeira Liga. Da mesma forma que se for para o Penafiel, a ambição será essa. Sempre. Ou seja, eu nunca irei ser um presidente de um clube que não tenha paixão. Serei um presidente apaixonado, como era um presidente antigamente, como é o Sr. Gomes, do Penafiel, como o meu pai foi no Paredes, e que muitos serão também, porque todos os presidentes têm essa paixão, mas hoje o futebol está muito do lado mais empresarial, que é algo que eu gosto também, mas que eu viria de outra forma e tentava vir buscar alguns. E é importante, é o que tu dizes, é a tua parte desportiva, o teu passado como desportista e o teu atual ramo de empresário, não é? Exatamente. Isso ia ajudar em tudo. Rui, Paredes, Porto, Passos, Aves, Gil Vicente, Penafiel, Varzim, sentes que todos foram importantes no teu crescimento, quer como atleta, quer como homem? Todos. Em todos os clubes apanhei muitos presidentes que aprendi com todos. Apanhei muitos treinadores que aprendi com todos eles e muitos colegas de equipa, em muitas situações diferentes, subida de divisão, descida de divisão, campeão, Liga dos Campeões, Liga Europa, lutar para não descer, ou seja, tive em todas as realidades, tanto na Primeira Liga como na Segunda Liga. Acho que tive uma bagagem muito grande, das seleções também, para não falar nisso, porque fui internacional desde o Sub-16 até o Sub-21 em todas as seleções. E um ano ficaste muito próximo de ser campeão do mundo, não é? E um ano fiquei muito próximo de ser campeão do mundo, que essa competição deu-me uma bagagem muito grande e que senti o que era ser jogador. Sentes que foi o ponto alto aí da tua carreira? Sem dúvida, estava no auge da minha carreira. A Gestifute, na altura, Jorge Mendes tinha comprado ao passe 50% do meu passe, tinha sido campeão do mundo, tinha ido à Liga dos Campeões e aí foi o auge da minha carreira. Quando era novo, nunca sonhei em jogar uma final do Campeonato do Mundo e jogar uma partida da Liga dos Campeões. Tudo muito rápido, com apenas 20 anos. Tu vais à seleção como atleta do Passos ou como atleta do Porto? Atleta do Passos. Do Passos, já era jogador do Passos. Sentes que era tudo bem que tinhas um passado no Porto, mas sentes que era uma responsabilidade maior ir a uma seleção como atleta de um clube inferior, neste caso como Passos, em relação ao Porto, repara, Benfica, na altura não havia equipas B. Pois. Então todos os jogadores estavam numa primeira, segunda liga e muitos lá fora, ou seja, eu recordo-me que da primeira liga éramos dois, era eu e o Nelson Oliveira, salvo erro, era eu e o Nelson Oliveira que estávamos na primeira liga, ou seja, até éramos os que estávamos num clube melhor, não é? Mas sim, tenho muitas saudades desse tempo. Depois, por várias coisas não consegui, lesões, e as coisas começaram a complicar a partir dos 24 anos por causa de algumas E tu falaste da seleção e atualmente tem jogadores convocados agora para o Campeonato do Mundo que jogaram contigo, não é? Tu sentes que algum dia, se calhar e falaste das lesões, mas antes, por exemplo, o caso do Danilo, penso que é o Danilo que ainda jogou contigo no Campeonato do Mundo, não é? E tu sentes que poderias estar lá, que podias ter chegado lá? Sem dúvida. Não é estar aqui a ter ser um falso humilde e estar a dizer que não, eu sentia que naquela condições altura e capacidades era dos jogadores que mais desequilibrava, era dos jogadores mais talentosos do futebol português. Acreditava piamente. Se me perguntasses com 16 anos se eu acreditava que com 20 anos estava naquele patamar, se calhar não. Agora, com 20 anos, que tinha sido o melhor marcador do Porto no Campeonato de Júniores, que treinava constantemente na equipa principal com o Mr. Josualdo Ferreira, que inclusivamente fazia golos nos amigáveis pela equipa principal. Que a seguir vou para um Passos de Ferreira, que faço logo, estreio-me a titular na Primeira Liga e até me lesionar, joguei sempre a titular na Primeira Liga. Vou a um Campeonato do Mundo. A ambição tinha que ser grande, não é? A ambição tinha que ser grande. Eu tinha uma ambição, acreditava piamente que ia jogar numa equipa grande e que ia ser internacional lá. Depois as coisas não aconteceram por um motivo ou por outro, que não me arrependo absolutamente nada, mas comecei também no mundo dos negócios desde muito cedo, que por umas coisas foi muito bom para o futebol. Começou a perder um bocadinho o foco pelo futebol? Foi. Eu comecei a ter lesões desde muito cedo e o foco aí começou a
a começar a ser dividido, e até aos 25 anos, a partir então dos 24, 25 anos, o meu foco principal já era a vida empresarial e já não era tanto futebol. E tu falaste da seleção, assim muito rápido. Até onde é que podemos chegar? Onde é que tu sentes que a seleção pode chegar? É uma incógnita, não é? A seleção de Portugal tanto pode ser campeã do mundo como pode fazer o melhor e fazer o pior, não é? Eu acho que sim, não somos candidatos. Mas temos uma seleção fantástica, tudo vai depender, e eu estou muito curioso para ver como é que vai correr o primeiro jogo. Amizades que ficam para a vida no futebol? Sem dúvida, são poucas, mas as que são para a vida. Eu comparo muito isto quando nós andávamos na escola e tínhamos na turma muitos colegas, e que depois vamos passando de ano e os colegas ficam para trás, nós vamos deixando de falar, é assim a vida. E no futebol é exatamente igual. Temos muitos colegas, quando nos vimos parece que é uma amizade louca, e é verdade, é um sentimento muito grande, porque convivemos muito durante um ano com essas pessoas, mas ficar amizades verdadeiras, com uma mão, com os dedos de uma mão, as amizades ficam para a vida. O clube que mais te marcou? Aquele que tu sentes, olha, este clube... Passos de Ferreira, positivamente e negativamente, não o clube, sim, mas o que me aconteceu no início da minha carreira e no fim da minha carreira, é o clube que mais me marcou, sem dúvida. Acho que o clube Passos de Ferreira... O pior, pronto, já respondeste às duas. O Passos de Ferreira, posso dizer que me deu tudo e que me tirou tudo. Não foi o Passos de Ferreira que me tirou, mas a história do contrato assinado, sim, que depois sim, nunca mais ia. Acho que não foi o Passos, foram as pessoas que estavam à frente do clube, mas o Passos, por si só, posso dizer que me deu tudo na minha carreira. E o passado que tu tinhas no Passos de Ferreira, e voltares a um clube que tu deste e que te deu muito, e se calhar ainda tinhas uma ambição de fazer ali uma perna, como se costuma dizer, não é? Não posso negar que perdi um pouco a motivação quando caí numa segunda liga. Tinha mais de 100 jogos na primeira liga, e depois descemos de divisão no Gil Vicente. Eu vinha de 2 meses parado, e depois, por causa que já estava muito no mundo dos negócios, nunca quis jogar que não fosse perto de casa. E perto de casa não me estava a aparecer clube de primeira liga. Depois de 100 jogos, já tinha 24 anos, já não era um jogador fácil para o mercado, não é? Porque tinha mais de 23 anos, e tinha clubes de primeira liga do sul do país e estrangeiros. Eu nunca quis emigrar, nunca quis ir para o... Mas porquê? Por causa disso dos negócios, que eu sei que tu tiveste propostas vários anos de estrangeiro, e mesmo a partir daí, sim, daí sim, sempre fui uma pessoa muito caseira, muito ligada à minha família, mas a partir daí, desse momento, sempre tive receio de sair, e já estava muito ligado aos negócios, já não conseguia. O melhor momento no futebol, seleção? Sim, Liga dos Campeões pelo Passos e final do Campeonato do Mundo. Pior? A situação de Passos Ferreira? Pior foi a situação de Passos Ferreira. E como é que foi tomar a decisão de terminar a carreira? Olha, foi uma decisão que depois de me acontecer aquilo do Passos de Ferreira, não é? Repara, eu estou numa segunda liga desmotivado e aparece-me uma proposta do Passos de Ferreira. E os meus olhos até arregalaram, não é? E voltei a ganhar aquela motivação, porque tinha acabado de fazer 4 golos no Penafiel. Sim, sim. Fiz 4 golos a acabar a época, então vem aquela motivação outra vez, ainda posso ir, tinha 28 anos. Senti que vou voltar, que vou ganhar outra vez a motivação. O que é que me acontece? As coisas não aconteceram, e pronto, e desmotivei novamente. E depois tive meio ano parado, porque não podia assinar por nenhum clube. A seguir vem pandemia, mais meio ano, tive quase um ano parado, e tudo isto faz com que as coisas não aconteçam. E a desmotivação aí foi... Eu já, durante esse ano, já ia pensando que ia deixar, ia a tentar encorajar-me, até que chegou ao momento em que eu, no final de dezembro, disse ao Presidente que não conseguia mais, para arranjar uma solução. Isto já no Varzim. E que queria fazer a minha despedida em Penafiel, que faltavam 2, 3 semanas. E o Presidente tive 2, 3 semanas a treinar para me preparar para a despedida. E despedes-te em Penafiel, com um golo.
Isso é uma história... Não é? Isso só mesmo de filme, não é? De filme, é isso, é aquelas coisas que são inexplicáveis, não é? E eu faço o meu último jogo da carreira em Penafiel, disse ao roupeiro para meter 2 camisolas para o jogo, que eu ia levar as 2, que ia fazer golo e que ia dar a camisola à minha mãe e que acabava a minha carreira. Isso combinado era... Combinado era impossível. Fiz golo, tirei a camisola, entreguei à minha mãe e a seguir entreguei a outra camisola. E ainda para mais num clube que diz namorada. muito a ti, diz muito à tua mãe, à família, tudo. Sim, era terminar naquele estádio, depois de jogar 3 anos com aquela camisola, significava muito para mim. E então, para mim, era muito mais gratificante acabar ali do que acabar noutro clube qualquer. E agora que já passou algum tempo, sentes falta de futebol? Olha, Pedro, sinceramente, sinto saudades de jogar num patamar alto. Sinto saudades porque foram dos melhores momentos da minha vida. Agora, se me perguntas se sinto saudades do dia-a-dia, do futebol, das rotinas, não estou a sentir muita saudade. Sentes mais saudades do balneário ou do jogo? Sinto mais saudades do balneário, mas tenho muitas saudades dos meus colegas, das minhas brincadeiras, mas como tenho uma vida bastante ocupada, eu acredito que o meu pós-carreira está a ser muito melhor do que qualquer ex-futebolista que normalmente deixa a carreira e que ainda não tem uma vida agitada, que demora algum tempo a encontrar-se nisso. Eu também tenho que confessar que tinha muita ansiedade, muita pressão, metia muita pressão em mim próprio, e não tinha a ver com jogar num estádio cheio ou num estádio vazio, não, eu é que metia pressão em mim próprio. Eu posso dizer que a jogar, se calhar num Varzinho ou num Penafiel, tinha tanta ou mais pressão do que a jogar um jogo de Liga dos Campeões, ou seja, eu é que metia pressão em mim próprio, e exigia muito de mim, e vivia nessa ansiedade, vivia nessa pressão, e então depois de deixar sinto-me mais relaxado, mais tranquilo. Mas continuas a não gostar de perder, não é? Continuo a não gostar de perder. Mesmo nas brincadeiras, que muitas delas eu faço parte, futsal, tu não gostas de perder, não é? Isso faz parte, Faz parte de mim. Isso e já tu eras assim como futebolista? Era isso, não consigo perder. Seja, agora dediquei-me mais ao pádel, jogo pádel quase todos os dias e confesso que eu não gosto mesmo de perder. E agora diz-me uma coisa, que eu sou curioso, que já joguei contigo e já joguei com o teu pai. Quem é que tem mal perder? És tu ou o teu pai? Quem é pior? Os dois. Acho que não sei dizer quem é pior. É igual a perguntar se é o Sérgio Conceição ou se é o Rodrigo. É igual. Filho, não é? Ou seja, aqui nós dois temos o mesmo feitio, embora que eu, por ter esse mal perder e por ser muito sério a jogar futebol, eu fui jogar 2, 3 vezes esse tal futsal que estás a dizer e eu não me consigo adaptar, porque primeiro não gosto de perder, segundo sinto que já não estou, a cabeça quer, o corpo já não acompanha. Depois quem está à minha volta também não acompanha o meu raciocínio e eu confesso que hoje em dia tenho muito mais prazer a jogar pádel do que tenho prazer a jogar futsal com os amigos. Olha, e quem foi melhor, tu ou o teu pai? Meu pai. Qual era a diferença? Não achas que eram semelhantes, idênticos? Não, eu tinha potencial para muito mais do que o meu pai. Muito mais do que o meu pai. Só que o meu pai fez melhor carreira do que eu. O meu pai foi internacional lá, não é? Que é o sonho de qualquer jogador. E eu acho que era um jogador muito mais tecnicista. O meu pai era um jogador muito mais de vontade, de raça, de atitude, e eu era muito mais tecnicista. A minha carreira muda muito, eu era extremo como ele, até aos meus 23, 24 anos, depois com as lesões passei a ser um médio, e o meu pai sempre foi extremo toda a vida, e eu depois comecei a ser um número 10, um jogador completamente diferente daquilo que ele era, mas ele fez muito melhor carreira do que eu prometia muito mais, também acreditava que ia ser... Não temos diferentes, não é? Que ia ser, sim, temos completamente diferentes, mas eu acreditava que ia ser um jogador de topo, mas o meu pai fez muito melhor carreira do que eu e isso deixa-me muito orgulhoso. Muito bem. Rui, vamos mudar agora de rumo. Outros objetivos, como é que estás a viver esta nova etapa? Já vivias um bocadinho sobre ela, mas agora a 100%, não é? 100%. Não, muito bem. Como te disse, o futebol tirou-me alguma ansiedade e stress que eu vivia diariamente, sem conseguir responder o porquê disso, que não fazia sentido nenhum, porque as coisas não dependiam do futebol, ou seja, tinha que ser até o que estava mais tranquilo e não era.
Agora, sinto-me tranquilo, focado nos negócios. As minhas empresas, felizmente, cada vez estão maiores. Todos os anos abro mais espaços na área do fitness, na área do pádel. Ainda este ano abrimos mais 2 espaços ligados à saúde e desporto. E pronto, estou bastante satisfeito. Agora fiquei também responsável aqui da parte do Grupo M. Caetano, da parte imobiliária do Val de Sousa, que também estamos a crescer muito, estamos com muitos empreendimentos aqui no Parque da Cidade de Paredes, cada vez mais, ainda temos mais 500 habitações para construir. E eu estou muito satisfeito com esta minha nova vida e estou muito satisfeito também com a decisão que tomei em terminar a minha carreira. E sentes que tens mais responsabilidade ou uma responsabilidade diferente? Olha, eu tenho mais responsabilidade, mas para mim tenho menos responsabilidade. Porque o futebol, como disse anteriormente, a exigência do futebol a exigência do futebol dava-me muita responsabilidade. E eu hoje tenho mais responsabilidade, tenho consciência disso, mas o meu coração parece que diz que tenho menos responsabilidade. E o futebol foi, como eu disse na última... Não, o futebol foi a melhor licenciatura que eu podia ter tirado. Eu hoje estou a fazer uma pós-graduação em gestão na Católica, mas o futebol, sem dúvida, que foi a melhor licenciatura que eu podia ter tirado. Eu aprendi a ser um líder, porque fui capitão, e eu aprendi a trabalhar em equipa, o espírito de equipa, e é isto que... E transportas tanto para uma área como para outra. Trabalhar sobre pressão, e aprendi que sem equipa não vamos a lado nenhum. Sozinhos não vamos a lado nenhum. E é isso que eu tento formar nas minhas equipas, seja elas quais forem, seja no pádel, seja no futebol, seja no futebol ainda não. No ginásio, seja na imobiliária, e eu acredito que trago muitos exemplos do futebol para a prática do nosso dia-a-dia. E sentes que tiraste mais responsabilidade ao teu pai e trabalho? Ou sentes que estás... Não, meu pai é uma máquina de trabalho. Meu pai é como era como jogador, é como empresário, e por isso é que tem todo o sucesso que tem. Mas achas que lhe facilitaste um bocadinho a vida o facto de estás a trabalhar com ele? Não, e ele gosta que eu esteja a trabalhar com ele. E ele preferia que eu estivesse sempre a trabalhar com ele. Mas o meu pai, não há ninguém que lhe possa tirar alguma responsabilidade, porque ele quer estar por dentro de tudo, embora que aqui em Paredes delegou completamente, e eu acredito que agora os meus pais estão a viver no Porto, o meu pai vem muito menos vezes a Paredes, e eu acredito que ele também... Acredito não, tenho a certeza, ele confia piamente em mim e também está orgulhoso volta, né? de eu começar a entrar nas empresas do grupo, e que fazemos uma parceria de sucesso os dois. De um lado tens o pai, do outro lado tens a mãe na área do fitness, não é? Exatamente. E é mais fácil trabalhar com a mãe ou com o pai? São diferentes, mas eu adoro trabalhar com os dois. O meu pai é muito mais parecido do que eu, chocamos muito mais, temos uma personalidade os dois muito forte, por isso é que eu acho que também temos o sucesso que temos. E a minha mãe é uma mulher inacreditável, não é? Ou seja, eu com a minha mãe, nós nem precisamos de falar... Não é? E empreendedora. Nós nem precisamos de falar para ver as coisas acontecerem. Minha mãe é uma empresária de sucesso, sempre foi o maior suporte do meu pai no início da carreira. A minha mãe trabalha desde os 17 anos de idade e numa área completamente diferente. Não é? Hoje podia perfeitamente deixar de trabalhar, mas ela não consegue. Ela trabalha todos os dias comigo no fitness, no hotel, no Penafiel Parque Hotel, ela que gera o hotel. Ou seja, é uma mulher empreendedora, mas eu posso dizer que é muito bom trabalhar com os dois, mas eu com a minha mãe é mais fácil. Quem é mais exigente? O meu pai é muito mais exigente. Eu confesso que eu agora estou a ir à faculdade, mas eu 1 minuto com o meu pai aprendo mais do que na faculdade. Do que o mesmo na escola da vida, não é? A escola da vida. O meu pai é um empresário que vale a pena acompanhar, em que os miúdos de hoje em dia, na entrevista de Ronaldo, ele dizia que os miúdos não acompanham estar a ver o Ronaldo a treinar, a fazer o pré-treino, a fazer o pós-treino, etc, etc. O meu pai, para mim, eu aprendo muito só a olhar para ele. Muito bem. Rui, vamos entrar mais agora na parte do desporto, que está sempre presente, neste caso no grupo Ideal Corpus.
Ginásios, pádel, crossfit. Vou-te perguntar mais à frente se tens outros projetos, mas para já, os espaços que tens, Ideal Corpos Penafiel, Ideal Corpos Porto, Pádel Penafiel, de Paredes, Gandra, Ideal Corpos no Porto, crossfit. Pádel Penafiel, na Quinta de Cepeda. Na Quinta de Cepeda. Pensas em mais projetos nesta área? Sim, abrir mais ginásios, penso. abrir mais pádel? Sim, nós já temos 7, 8 espaços, já não sei bem quantos é que são, mais a clínica, que também é Mais a Ideal clínica? Corpos, clínica de medicina estética. E nós temos projetado para abrir no próximo ano mais 2 espaços. Estamos a crescer muito, a empresa cada vez está a crescer mais, já temos 150 pessoas a trabalhar connosco, já começa a ser um grupo também muito grande, o grupo Ideal Corpos, e sim, agora pós-pandemia fomos o setor que mais sofreu, fomos dos últimos a abrir a par das discotecas, e passamos por 2 anos muito difíceis, mas este ano tem sido um ano de muito crescimento. Mesmo abrindo outros operadores na cidade, nós crescemos cada vez mais, e tenho uma ambição muito grande nesta área de continuar a crescer, e provavelmente poderemos crescer mais no próximo tempo nas nossas cidades, mas noutras cidades também. E já passou cá tanto o Rui Sousa, que é o coordenador do ginásio Penafiel, como o André Queiroz, que é o responsável, é um dos teus braços direitos, não é? E também passou o Cristiano, por exemplo, do Play Life, e todos eles diziam que isto da pandemia veio ajudar a reinventar um bocadinho o ginásio. Também sentiste isso? Sim, tivemos que... Em termos financeiros, se calhar não, mas em termos de arranjar soluções para... aprendemos muita coisa, trouxe também muita coisa positiva, claro que muito mais negativa do que positiva para todos nós, mas aprendemos muita coisa com a pandemia, no fitness também, e era uma motivação muito grande de criar condições para as pessoas continuarem a treinar, estarem em casa. E nós fizemos inúmeras coisas para isso acontecer, e eu acho que esse tempo muito difícil, eu estava super motivado a arranjar soluções, e foi coisas que foram fantásticas e que jamais vamos passar por isso, mas criamos um ginásio outdoor. A diferença, não é? Foi o primeiro ginásio outdoor. Primeiro ginásio outdoor do país, fizemos um ginásio outdoor com todas as condições como um ginásio fechado, levámos material à casa das pessoas, dávamos aulas de cycling online, as pessoas tinham bicicleta em casa, nós dávamos aula para casa para as pessoas, até passadeiras levávamos à casa das pessoas, ou seja, fizemos as consultas de nutrição, continuávamos a fazer online, ainda hoje aprendemos e continuamos a fazer muitas consultas online, PT a funcionar online na mesma. Foi, sem dúvida, tempos muito difíceis, mas que se conseguiu ultrapassar, não é? Que se conseguiu ultrapassar e reinventar, acima de tudo. Rui, em Paredes o ginásio existe há, ajuda-me, 18 anos. 18 anos, Penafiel há 8, é isso? Se calhar mais em Penafiel, o facto de haver, e passa a publicidade, por exemplo, um Play Life, um Wolf, de uma forma mais acentuada, um mercado ali mais próximo, agora outros de outras cadeias, tu sentes que isso obrigou o grupo Ideal Corpos, neste caso o ginásio de Penafiel de Paredes, a crescer ainda mais, a sentir necessidade de querer ser melhor e... Sim, nós não olhamos muito para a concorrência. Eu acho que nós temos uma marca muito forte implementada aqui nestas duas cidades, na região. Mas claro que o facto de haver mais ginásios é bom. Como no pádel acontece isso, não é? Como no pádel acontece isso, é muito bom, porque o nosso objetivo principal, todas as empresas, o objetivo é gerar lucro, mas nós temos um objetivo principal, e o nosso objetivo principal é ajudar pessoas. E nós o que queremos é que as pessoas treinem e que deixem de ser sedentárias e treinem. Tenham mais oferta, quanto mais ginásios houver, melhor. E depois, claro, que nós tentamos implementar um serviço de excelência para fazer a diferença, para optarem por nós. Mas quanto mais pessoas treinarem, isso é ótimo para a região e para todos nós. Já tinhas, depois do ginásio, crossfit, foi uma aposta, e agora o pádel. Porquê o pádel? Olha, o pádel foi uma aposta muito boa, foi algo que eu via crescer muito em Portugal, em Espanha já era um desporto muito forte há muitos anos,
E eu comecei a pesquisar e a conhecer os clubes todos que existiam em Portugal, os clubes todos que existiam, muitos clubes que existiam em Espanha. E havia carência aqui, E havia carência e eu tentei implementar a minha ideia no pádel, que é um pouco diferente da grande maioria, que é aquilo que aprendi no fitness, implementar no pádel. Nós no pádel não vendemos, não é só o pádel, nós temos vários serviços, desde nutrição, fisioterapia, osteopatia, temos treino. As pessoas treinarem lá, poderem treinar lá como num ginásio, não é? Sim, treinam lá para as pessoas que querem evoluir no pádel, têm um complemento ali, ou seja, temos um bar de apoio e há vários negócios à volta do pádel que não é só o pádel. E isso, para mim, foi giro implementar algo diferente no mundo do pádel e que agora já começam a aparecer. Nós já vamos no 3º clube, ambicionamos no próximo ano abrir mais um, já é certo, e poderemos abrir mais 2, mas estamos a crescer. Gosto muito desta modalidade, eu adoro jogar. Há pouco tempo te ouvi a dizer que é muito tática. Num nível mais alto. E tu notas diferença no nível alto, mas notas diferença e às vezes nós vamos buscar coisas a determinadas modalidades, por exemplo, os bloqueios na altura de Jorge Jesus, nas bolas paradas. Tu sentes que se pode ir buscar um bocadinho destas coisas e que o pádel é uma coisa assim tão tática? O pádel, primeiro, é um desporto fácil de jogar. Ou seja, e da moda, não é? De atualmente. Sim, da moda, mas vem para ficar, porque repara, os clubes todos criam dinâmicas para tu, não precisas de encontrar mais 3 jogadores, o clube próprio é que encontra 3 jogadores. Tu estás numa comunidade onde consegues estar sempre pronto para jogar, só precisas estar num grupo do WhatsApp e tu consegues jogar, é como ir a um ginásio, queres ir sozinho, vais. E cria-se essas dinâmicas, essas ligas. E é um desporto muito fácil de jogar e muito sociável. O pádel acaba sentado num bar a beber uma cerveja, a conversar sobre a vida. Também a parte social, a parte social, e depois joga homem, joga mulher, nós temos pessoas com 6 anos a jogar, temos pessoas com 70 anos a jogar, ou seja, mais do que tático, é um desporto fácil, é um desporto que as pessoas também praticam saúde, não é? Porque estão exigente, não é? Não, o pádel não é muito exigente. Agora, eu quero evoluir, quero jogar num nível mais alto e aí, sim, quanto mais taticamente formos melhores, melhor vamos jogar. E para mim, sim, isso que estás a dizer é verdade. O pádel tem muito de tático. E eu não sou um jogador com uma qualidade acima da média do pádel, mas sou extremamente tático e trouxe coisas do futebol e gosto de pensar o jogo e isso evoluir acima de tudo. E evoluir, e isso é que me motiva a jogar pádel e que motiva qualquer um. Rui, 2 perguntas com respostas rápidas. Construção ou desporto? Construção. Futebol ou pádel? Futebol. Um objetivo profissional para concretizar? Aquilo que tu sentes que é isto que eu quero fazer, quando fizer isto, estou realizado. Se quiseres dizer, se não quiseres dizer... Ser presidente de um clube de futebol. Muito bem. Uma mensagem final para quem nos vê, para quem trabalha contigo, para quem quer ser futebolista, o que tu quiseres. Eu costumo dizer que é o tempo da antena, por isso, olha, aproveita. Não, sem trabalho nada feito, sem equipa não vamos a lado nenhum. Por isso, estes são os meus lemas. E que sejam felizes, que pratiquem desporto, que pratiquem saúde, que eu costumo dizer, e que sejam felizes. Isso é o mais importante. E tu também contribuis muito para que as pessoas pratiquem desporto, não é? Tens uma responsabilidade grande. Exatamente. Rui, nós fazemos por isso. Eu costumo dizer que nós é que somos o setor da saúde, porque nós é que vendemos saúde às pessoas e os hospitais e as clínicas são da doença, que as pessoas vão lá curar o problema. Nós antecipamos e tentamos dar saúde às pessoas, por isso pratiquem saúde, que é o mais importante, seja num parque da cidade, seja de pádel, seja fitness, seja uma simples caminhada, pratiquem saúde e que sejam felizes, isso é o mais importante. Olha, mais uma vez agradecer a tua disponibilidade e partilha, falámos aqui de muita coisa que importante para ti, para o programa, para as pessoas que nos vão ver, e agradecer-te e desejar-te muito sucesso na tua vida pessoal e profissional. Muito obrigado, Pedro. Acabo como comecei. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto estar aqui a falar contigo. Obrigado por ter assistido. Até daqui a 15 dias e não se esqueça, pratique exercício físico.
Novam Canal. Sempre Novam, sempre seu.